gente, agora a gente vai começar a falar de, se não o mais polêmico assunto, um dos mais polêmicos assuntos, ou conjugações, né? Porque nosso curso ele é todo baseado nas conjugações principais, né? Uma vez que para falar a gente tem que saber formular frases, e a raiz da frase é um verbo, né? A conjugação verbal. É o ponto inicial de tudo, né? Então, aqui chegamos na conjugação verbal, que eu diria, se não é a mais confusa, é uma das mais confusas no inglês. É que mais, para nós brasileiros, né, que falamos português, isso que realmente é onde a porquinha torce o rabo, ok? Na verdade, nós vamos terminar o curso com essa conjugação, que é o present perfect, estou falando do presente perfeito, e o passado perfeito, né, o past perfect. São bem parecidas, bem análogas as duas formas, tá? O que acontece? Interessante como que no passado perfeito ela se encaixa muito mais com a estrutura do português e a forma como nós falamos o português do que no próprio presente perfeito. Mas por que isso, professor? Não sei dizer, pergunta aos gringos, né? Ou pergunta aos portugueses, porque cada um inventou seu idioma, mas no português a gente vai ver lá no passado perfeito que ele combina muito melhor com o past perfect, né? com a forma como é no inglês. Já no presente perfeito, isso não acontece o tempo todo, isso acontece em algumas situações. Tá? Em alguns casos a gente vai ver que casa igualzinho como a gente fala no português, mas na maioria deles não casa, e por não casar e por nós falarmos de forma diferente, é que cria uma certa dificuldade, como eu falei, eu diria, nos meus quase, eu acho que 14 anos de experiência ensinando inglês, que o que mais apresenta dificuldade para entender a forma, para compreender como é que é essa parte, em termos de conjugação, é o presente perfeito, porque a gente confunde com o passado, tá? E por conta disso eu trouxe aqui, eu vou começar com uma introdução interessante, que vai mostrar para vocês aonde começa essa confusão, ok? Vou mostrar para vocês dois casos. Por que existe essa confusão? Porque no inglês, presente perfeito é uma coisa e passado simples é outra. E elas são em estrutura gramatical bem distintas. Tá? No português, é praticamente a mesma coisa. Então, essas situações que no inglês aparece uma distinção gramatical, no português essa distinção ela é mínima. Então a gente até usa as formas em termos de contexto, assim como se usa no inglês, mas gramaticalmente no português fica parecido. Então o nosso, vamos dizer assim, o presente perfeito e o passado, no português, se embola, vira o samba do crioulo doido, vira tudo uma salada só. É onde a gente tem a dificuldade de distinguir. E é importante que a gente consiga fazer essa distinção, porque senão a gente não vai conseguir aprender essa que talvez seja uma das principais conjugações. Tá? Eu digo que é uma das principais porque se a gente não aprende isso aqui no inglês, a gente vê essa alteração na estrutura, né, gramatical de uma para outra o tempo todo, e isso confunde a gente. Então, a gente vê aqui duas frases. Eu vou começar com essa introdução, porque eu acho que vai ficar bem mais fácil para todo mundo, a partir disso aqui, começar a entender essa diferenciação. Tá? Você veja que aqui tem dois cenários. Tá? Eu vou separar isso aqui em cenários. Aqui está um cenário, tá? Cenário 1, e aqui está um cenário 2. Tá? Eles não têm
não têm ligação um com o outro. Tá? Aqui a gente vai ver o seguinte, onde que eu quero chegar? Aqui tem uma frase em português, você dirigiu, e aqui tem uma frase que ela é praticamente a mesma frase. Tá? Você já dirigiu? E aí, né, tem o resto. Mas essas duas frases aqui são praticamente a mesma. Por que eu estou mostrando isso? Porque é aí que está a confusão. No inglês, a gente vai ver que isso aqui é um contexto e isso aqui é outro contexto. Ah, professor, mas os dois são passados. Não. Os dois são passados também no português. Tá? Isso aqui no inglês não é... Aliás, esse aqui no inglês não é considerado passado. Isso aqui é considerado passado no inglês. Isso aqui é considerado o que eles chamam de presente perfeito. Ou seja, resumindo a ópera, uma ação que aconteceu em algum momento no passado, mas a relevância dela se estende ao presente. Tá? Dizendo isso, eu basicamente resumi tudo que pode ser dito em relação ao presente perfeito. Tá? Vamos ver então a diferença disso aqui. Durante a viagem, minha irmã pediu para eu dirigir. Por algum motivo lá que não está explícito aqui, a minha irmã pediu para eu dirigir. Quando eu falei durante a viagem, olha aqui, ó, é a primeira característica de algo no passado. No passado simples no inglês, ele pontua explicitamente ou implicitamente uma situação que aconteceu no passado. Tá? Então isso aqui no inglês, aqui ó, durante a viagem. Isso aconteceu num ponto conhecido, num ponto específico no passado. Tá? Minha irmã pediu para eu dirigir. Você dirigiu? Isso aqui é uma frase que ele está se referindo ao quê? A esse ponto específico no passado. Daí em diante, o diálogo está se referindo a esse ponto específico no passado. Sim, eu dirigi, mas não o caminho todo. Ok? Ok, aqui tem outra frase. Aqui ficou bem claro. Tá? Vou fazer throughout the trip, ou vou botar a palavra aqui, throughout. Tá? É tudo uma palavra só. Um palavrão, né? Mas quer dizer através da viagem, durante a viagem, ou então poderia dizer também during the trip, né? Mas deixa throughout the trip. Por que não the travel, né, gente? Porque the travel não posso usar como be, porque travel é um verbo, tá? Não é substantivo, não é nome. Então, throughout the trip, minha irmã, my sister, pediu para eu dirigir. Então, ela pediu a quem? A mim. She asked me. Aí eu não preciso dizer para eu novamente, né? She asked me to drive. Tá? Aqui é um Rzinho. Então, throughout the trip, durante a viagem, my sister asked me to drive. A frase está toda no passado, no momento pontuado no passado. Você dirigiu? Aí eu vou usar interrogativo, aliás, no passado. Primeira coisa que vem é o auxiliar. Como está no passado, eu vou usar o did. Qual é o sujeito? You. Qual é o verbo? Dirigir. Drive. No infinitivo. Né? Por que esse verbo está no infinitivo? Como a gente viu? Porque o did flexionou para o passado. Did you drive? Você dirigiu? Aqui dá uma pergunta na interrogativa do passado, simples. Yes. Sim. Eu dirigi, eu coloco I drive. Posso. Não estaria errado, né? Mas no inglês coloquial, yes, I did. Né? Eu vou usar o mesmo auxiliar aqui. I did quer dizer eu dirigi, fica substituído, né? I did. Mas não o caminho todo. Aí terminamos uma frase aí. But not all the way. Que é uma expressão, all the way quer dizer o caminho todo. Né? Ok, throughout the trip my sister asked me to drive. Did you
yes I did, but not all the way. Ok? Beleza. Temos aqui um contexto que aconteceu no passado. Agora vamos para cá. Tá? O motorista do ônibus está passando mal. E motorista do ônibus, né? O do ônibus está qualificando o motorista. O motorista é um driver, né? Se drive. Se drive é dirigir. O motorista, quem dirige, é um driver. Assim como quem ensina é um teacher. Quem trabalha é um worker, né? Então, mas o que está qualificando esse motorista? Que tipo de motorista ele é? Motorista de ônibus. Ou do ônibus, né? Então, é do ônibus. O, né? Para especificar, está definido. Bus driver. The bus driver, motorista do ônibus, está passando mal. Essa frase aqui, normalmente a gente coloca na negativa. Quando alguém não está passando mal, a gente diz que alguém não está se sentindo bem. Ok? The bus driver is not, he isn't, or he is not feeling well. Pronto. Não está se sentindo bem. Ok? Is not feeling well. Aí o cara vai, eu vou lá e digo assim, eu posso dirigir. A gente ainda não viu, a gente vai ver no módulo 2, né? Isso aqui é o modal can, né? Que a gente usa para capacidade, para habilidade, né? Eu posso, então, ficaria I can drive. I can drive. Genericamente eu não preciso do complemento. Estou dizendo eu posso dirigir. Não estou me referindo ao que eu posso dirigir. I can drive. Tá? Fica subentendido, obviamente, que é o ônibus, né? Eu posso dirigir. Ok. Aí é que vem a questão. Você já dirigiu um ônibus? Veja bem, gente. Esse já aqui, o já, tá? No inglês, quando ele quer dizer uma coisa que já aconteceu antes do que era esperado, tá? Nesse tipo de contexto, ele tem a tradução do already. Pô, já chegou? Esperava a pessoa um pouquinho mais tarde, entendeu? Aí esse já é o already, né? Só que nem sempre ele tem esse sentido. Aqui, tá? Ele tem um sentido parecido com da palavra alguma vez. Veja bem, você já dirigiu? Você dirigiu alguma vez? Né? Esse alguma vez, seja lá quando for, é mais parecido com a palavra ever. Tá? Então a gente tem que ter cuidado que muitas palavras em português elas têm traduções diferentes no inglês e vice-versa, né? Tudo vai depender do contexto. Então por isso que eu digo, não adianta a gente ficar decorando. A gente tem que ir associando, tem que ir digerindo e associando. Então o já pode ser already, antes do esperado, ou o ever, alguma vez, em algum, né? Algum momento, alguma vez, em algum momento. Então esse já aqui, ele está mais relacionado com esse ever aqui, tá? Um ônibus, a bus, né? Aí o cara diz, sim, eu já dirigi. O que acontece aqui no inglês? Isso aqui no inglês é passado? Não, isso aí no inglês é presente perfeito. Por que presente perfeito? Professor, mas esse verbo está no passado tal. Sim, parece com a situação de cima. Mas veja bem, gente, é importante entender a seguinte distinção. Aqui, nós estamos especificamente falando, nesse contexto, sobre um ponto, aqui ó, aqui tem um momento presente, e esse ponto está situado aqui.
passado. Tá? Ele está situado durante a viagem, seja lá quando foi isso. Pode ter sido 3 horas de 4 dias atrás, que foi quando eles viajaram. Não importa, o que importa é a referência. Tá? Então aqui nós temos essa referência. Aqui, o que é que o cara quer saber? O cara quer saber se ele dirigiu um ônibus ou ele quer saber se ele sabe como dirigir um ônibus. Veja bem, você já dirigiu um ônibus, isso quer dizer o seguinte: você hoje sabe como dirigir um ônibus ou teria capacidade de dirigir um ônibus hoje? É essa a relevância dessa pergunta. Tá? Isso quer dizer o seguinte: nesse contexto aqui, nós temos aqui o present, e aqui a gente não está mais falando de um ponto situado no passado, aqui a gente está falando de alguma coisa que aconteceu de qualquer momento passado até this present moment, desse presente momento, tá? O presente, porque agora eu quero saber o seguinte: o cara, o motorista, não está passando bem, o que a gente vai fazer? Eu digo, eu posso dirigir. Aí o cara pergunta assim: você sabe como dirigir um ônibus? Ou seja, é o que ele está querendo saber aqui. Você já dirigiu um ônibus? A pergunta não é voltada ao passado, a pergunta é o seguinte: em algum momento da sua vida, lá do ano, do momento que você nasceu, até este momento aqui que nós estamos em trouble, tá? Você já fez isso? Ou seja, isso te daria, você tem capacidade de fazer isso? Você sabe como fazer isso? Isso que quer dizer essa pergunta. Tá? Por isso, isso aqui não está no passado. Isso aqui, no inglês, vai ter uma conotação e um sentido gramatical diferente. A conotação diferente está nos dois casos e nos dois idiomas, gente. O problema é que no português fica igual, fica praticamente igual. Então a gente não percebe que a relevância, um fala-se do passado e o outro, a relevância é no presente. Tá? Então isso aí passa despercebido no português. E no inglês, isso muda gramaticalmente. Muda a mecânica, o formato gramatical da pergunta. Isso aqui deixa de ser uma frase com formato, né, de passado simples e passa a ser uma frase com formato de presente perfeito, present perfect. Tá? Então aqui a gente vai ver nos slides, a gente vai ver nessa aula o formato, mas isso aqui seria have you driven a bus? Tá? E mais, qual é a partícula que se usa no presente perfeito, normalmente em frases no presente perfeito, que dão essa conotação aqui? Ever. Aí eu boto ele aqui, ó. Have ever driven a bus? Tá? Eu preciso dizer antes, have ever driven a bus before? Ou eu poderia dizer, mas é um pouco redundante, porque esse ever aqui é o sentido de já, que no sentido de alguma vez, algum momento da sua vida. Isso já aconteceu? Né? Have you ever driven a bus? Tem a musiquinha, tudo eu faço em relação com música, né? Have you ever seen the rain on a sunshine day? Não, on a sunny day, desculpa. Have you ever seen the rain on a sunny day? A música de Creedence Clearwater, né? Clássico aí, de rock. Aquele have you ever seen é exatamente isso. Você já viu em algum momento, até o presente, né? Aquela pergunta está no presente perfeito. Né? O que ele está perguntando? Se você já viu, né, a chuva num dia de sol. Basicamente é essa a pergunta. Mas é a mesma mecânica, é o mesmo formato do que a gente vê aqui. Have you ever, aqui esse V sai um pouquinho, né? Uma corrigida nele aqui. Have you ever driven a bus? Tá? Olha, gente, a diferença entre essa frase aqui e essa aqui.
simples. Isso aqui, bem-vindos ao presente perfeito. Ok? Sim, eu já dirigi. Ficaria yes, I, e assim como eu usei o auxiliar aqui, que eu estava, que estava sendo utilizado na pergunta, para fazer o short answer, ou seja, a resposta curta, eu aqui também vou usar o auxiliar, o que acontece normalmente, quando a gente quer fazer respostas curtas. E qual é o auxiliar aqui no presente perfeito? É esse verbo aqui. A gente vai ver mais à frente. Então, yes, I have. Tá? Isso quer dizer que eu já dirigi um ônibus alguma vez. Só isso. Yes, I have. Ponto. Aqui eu posso deixar só com o formato do short answer. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Esses slides, talvez, essa aula eu diria que é uma das aulas mais importantes desse curso, porque o presente perfeito é o tema, é o assunto, é o objeto que causa, como eu disse no início, maior confusão. E talvez esse slide seja o slide mais importante dessa aula, tá? Porque esse slide aqui abre um pouquinho a mente de vocês para entender a diferença de contextualização de uma situação e de outra situação, porque essas duas situações, apesar de distintas no português, a gente usa o mesmo formato quase de gramática. Tá aqui, ó. Tá? Mas no inglês, olha o que acontece. Tá? São conjugações distintas. Okay? Aqui passado simples, aqui presente perfeito.